Segundo bloco do Mundo Universitário, e vamos continuar assistindo ao professor Emanuel Lima, que fala sobre transtorno psicológico. Professor, passando agora para a Amália, né, a questão do feminicídio, que está ligado, né, Amália, ligado à violência, com certeza, né? E a gente sabe que os casos têm aumentado consideravelmente no ano após ano, principalmente agora, nesses dois primeiros meses do ano de 2019, a gente já tem vários casos registrados, né? Professor, recentemente foi registrado um caso no Rio de Janeiro que uma mulher foi espancada logo no primeiro encontro. Como é que o senhor sugere para as mulheres ficarem atentas nessa situação? Eu acho que aí a gente precisa ter muita prudência na hora de interpretar um caso como esse que você cita, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente tem uma certa temperança, cuidado, né, nesses relacionamentos virtuais. Mas com isso eu não quero dizer para que você se abstenha, né, mas que você sempre sinalize para alguém, olha, eu vou me encontrar com uma pessoa assim assado, que alguém saiba, né, alguém de sua confiança saiba do que você vai fazer. Porque a gente sabe, muita gente sabe, né, para a gente também não construir um estigma para relacionamentos virtuais. A gente sabe quantos casamentos já saíram, namoros e outras coisas, a gente não está construindo. E aí a gente percebe que esse caso talvez seja um caso, vamos dizer assim, mínimo, vamos dizer assim, em termos estatísticos, tá? Mas quanto ao feminicídio, eu acho, e aí trazendo a família de novo, eu acho que a gente precisa discutir as questões de gênero dentro dos nossos espaços familiares. Porque quando a gente fala muito gênero hoje em dia, uma discussão nas redes sociais acabou ficando reduzida ao campo da luta LGBT. Né? E isso é um campo muito importante de ser discutido, não quero de maneira nenhuma, quero enaltecê-lo, mas as discussões de gênero também elas têm um peso muito forte nas relações hetero. Né? Por quê? Porque nós temos, vamos dizer assim, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. Né? Então um crime desse que você acabou de citar, ele está inscrito dentro de uma cultura machista, está inscrito dentro de uma cultura onde a gente pode até falar de masculinidade tóxica. Que é então, professor, na verdade, o que está faltando também dentro da família é o diálogo. É você interagir com seus entes para que possa ter mais informações em torno de determinados assuntos que possa se tornar, por exemplo, aí um caso de morte, um caso desse primeiro encontro que teve, né? E já teve toda essa agressividade, e graças a Deus não foi uma fatalidade, né? Mas a gente sabe que no Brasil pode cai mesmo no assassinato, né, em alguns casos. Né? Na grande maioria. Quer ver, por exemplo, um caso que não foi... Será que eu posso citar outros casos aqui? Pode. Um caso que não foi de feminicídio, mas que uma questão de gênero esteve altamente envolvida, foi o caso daquele jogador de futebol do São Paulo, que foi assassinado, né? Por exemplo, aquele rapaz... O Daniel. Aquele rapaz e o Daniel, vamos dizer assim, por ser produzido a subjetividade dele dentro de uma cultura machista, ele quis sinalizar para os amigos que ele estava tendo um caso com alguém, né? Isso é puro esse movimento dele sinalizar ou querer dizer que é o melhor ou que se na linguagem jovem, né, que é o pegador, né? Aí ele foi se mostrar para os amigos, né? A investigação mostra que ele publicou em rede social a foto da mulher e acabou chegando no esposo dela, né? Então ele se colocou numa situação de vulnerabilidade por machismo. E por outro lado, o pai, né? O pai não, o esposo da moça que também foi violentada por ele, né? Teve a sua vida exposta, né? Foi violentada pelo próprio Daniel, né? Ter sua vida exposta, né? Também por cultura machista, assim, olha, eu não posso ser um homem traído, não posso passar por isso, vai lá e tira a vida do outro, né? Então, todas são questões de gênero, assim, muito importantes, né? De como é que tem que ser o homem. Fui desrespeitado, eu tenho que ir lá e tirar a vida, violentar, matar. Eu estive com a menina, tive relacionamento sexual com ela e tal, então eu tenho que contar para os amigos e mostrar. Né? E isso aí acabou colocando os dois, é importante dizer, que os dois ficaram em uma situação de vulnerabilidade e acabou desembocando naquilo, né? Então, é preciso que famílias, pais e mães, ou qualquer arranjo familiar,
né? Que a gente possa discutir dentro da família a educação de respeito às diferenças, de respeito à mulher, de respeito à diversidade, de respeito à comunidade LGBT, que todos têm o direito a ser quem são. Acho que, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia traz isso de maneira muito forte em muitas resoluções, apontando que um dos principais direitos que precisam ser respeitados é o direito da pessoa ser quem ela é. E muito do sofrimento, aí a gente volta para a sua primeira pergunta. Muito do sofrimento psíquico, né, ele advém porque nós, enquanto sociedade, enquanto família, nós não respeitamos anseios e desejos de nossas crianças e adolescentes. Quais são as profissões que elas escolhem, quais os gostos musicais, quais os gostos afetivos, qual o relacionamento amoroso, às vezes quer se meter até no namorado ou na namorada que alguém vai escolher, né? Então a gente tem uma vida muito prescritiva. No fim a gente volta para a sua primeira pergunta. Professor Emanuel, as imposições que a família coloca lá no início da vida escolar da criança, ela prejudica no futuro? Acho que a gente precisa retomar algumas coisas muito importantes, Amália. Sua pergunta é muito boa no sentido de que nós vivemos no contexto brasileiro agora um resgate de um tradicionalismo que é inócuo, né? Por quê? Sim. Por que inócuo? Né? Porque ele volta de novo com essa história de prescrição de como as pessoas devem ser, prescrever a vida, né? Então aí no nosso caso, que é de Teresina, né, nós vivemos Teresina é muito gostosa de se viver, é importante a gente dizer isso, né? É gostosa, tem aquela coisa do interior, comunitário, de acolhimento, mas é importante que a gente também seja atento a isso. E eu sou doutor em psicologia social, né? Então eu sempre transito nesses âmbitos, né? Então, analisando o nosso contexto especificamente, nós somos uma capital nordestina que infelizmente ainda somos muito machistas, prescreve a vida de como uma pessoa deve ser, como é que tem que ser os papéis. Vivemos numa cultura extremamente consumista e do sucesso, né? De que se prescreve para casos de crianças e adolescentes, vamos dizer assim, qual o rumo profissional que ele deve escolher, se pressiona demais. Quando o adolescente tem, ou a criança ou adolescente tem outras inspirações, tem outros olhares, né? E prescrever a vida, enquadrar a vida, isso é fruto isso é um campo que provoca muito sofrimento mental para nossas crianças e adolescentes. Não é à toa que muitos consultórios psiquiátricos e de psicólogos, eles estão abarrotados de crianças e também de adolescentes, né? Justamente porque a prescrição de vida ela começa muito cedo. Ainda mais se a gente discutir, não sei se eu poderia avançar nisso, mas, por exemplo, aqui se fala muito, né? E aí sendo bem crítico, como alguém da área social também, aqui se fala muito de que Teresina é uma capital que as pessoas estudam muito, né? Sim. Que né? Mas na verdade, vamos dizer assim, eu acho que isso é um título até importante ser discutido, mas precisa também ele ser tensionado, né? Porque nós temos crianças e adolescentes que têm um ritmo de estudo de questões ligadas à escola diário, mais ou menos entre 8 e 10 horas diárias ligadas à escola. Aí a gente fica perguntando de que horas, que coisas são muito importantes, que foram importantes para mim, talvez tenham sido importantes para vocês, de que hora uma criança vai brincar, de que hora uma criança vai escutar música, de que hora uma criança vai subir numa árvore, de que hora uma criança vai andar de bicicleta, que são elementos importantes para a educação, para a sociabilidade e para o autoconhecimento, né? Então, se tem uma apreensão assim enorme. Outra coisa muito importante, desculpe, pedir para o professor falar, outra coisa muito importante, né? Eu queria agradecer o convite para que a gente está podendo falar de saúde mental de maneira aberta e franca, porque as pessoas, elas consomem muito tecnologia de saúde mental, mas de maneira muito velada, que é através do abuso, do uso, vamos dizer assim, de um uso abusivo, né? De medicações psicotrópicas, né? Então, por exemplo, um colega de vocês que é do programa Profissão Repórter, como é o nome dele? O Caco. Caco Barcelos, colega de vocês, fez uma reportagem em São Paulo e Rio sobre o faturamento de farmácias, né? E o faturamento de uma farmácia chega a ser 40% a 45% só de medicações prescritas
ou seja, medicações psicotrópicas, né? Ou seja, há um consumo velado, um volume de recursos muito grandes, né? E as pessoas, elas, vamos dizer assim, outras tecnologias que são muito importantes também, né? Não é desvalorizando a medicação de modo algum, são muito importantes também, como a escuta clínica de um psicólogo, a inserção comunitária, ter respeitado as suas aspirações na escola, profissionais, né? Essas outras tecnologias, que a gente pode chamar assim, bem entre aspas, tecnologias leves, elas às vezes ficam em segundo plano. E aí a situação, vamos dizer assim, ela acaba se cronificando. As medicações são importantes para a crise, para tirar a pessoa da crise. Tem gente que realmente precisa de um uso constante, mas é importante dizer que medicação vai no sintoma. No conflito, a gente vai precisar de outros saberes e outros profissionais. Eu acho que o tema ele é bem amplo, ele desperta muita atenção. Com certeza você que está nos assistindo tirou algumas dúvidas aí e acabou refletindo como é o seu comportamento na família, na escola. O professor, ele vai voltar, o professor Emanuel Lima vai voltar ao programa Mundo Universitário para tratar sobre outros assuntos. Eu acho que essa questão da medicação é algo para a gente discutir com mais tempo, né? E a gente agradece, professor, a sua participação aqui no Mundo Universitário. Fica o convite para a gente ter uma nova pauta para discutir outros temas. Muito obrigado. Gostaria de agradecer e mandar um grande abraço para os queridos alunos. Com certeza. Amália? Muito obrigada, professora, pela participação. Até breve. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não saia daí que daqui a pouquinho tem mais informações sobre educação, saúde e tecnologia para você.